Bom dia, igreja. A nossa mensagem, ou a mensagem que trouxe hoje para a igreja, nós vamos falar um pouco da história de Davi. Para falar de Davi, nada melhor do que ter por base o seu lindo salmo, que é o Salmo 23. O Salmo 23, ele conta realmente a história do rei Davi. E também, esse salmo pode ser um panorama de nossas vidas. O rei Davi, ele passou por 4 estágios em sua vida até chegar onde Deus queria que ele estivesse. Estes 4 lugares ou 4 momentos representam as etapas do nosso crescimento em busca da plenitude, em busca da presença de Deus em nossas vidas. Vamos então refletir sobre a vida de Davi com base nesse salmo, ou seja, no Salmo 23, que nos mostra 4 fases que precisamos passar. A primeira fase, vamos falar de pastos verdejantes, que está no versículo 1 ao versículo 3 do Salmo. Lá diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. O primeiro cenário desse salmo, nós vemos aí que é o campo. Davi era um pastor e Davi cuidava de ovelhas. Por isso o texto começa falando de pasto, falando de água, falando de veredas. Davi se lembra do tempo que cuidava do seu rebanho, e ele reflete sobre o cuidado de Deus para a sua vida. Assim como ele cuidava a cada momento das ovelhas, Davi sabia que em todo tempo Deus estava também guardando a sua vida. E Deus estava guardando a vida de Davi exatamente como um pastor cuida das ovelhas. E Davi ele recita isso no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Note bem que cada componente deste ambiente tem um significado. Por exemplo, notei aqui, pastos verdejantes. Significa alimento espiritual que precisamos. Águas tranquilas. Significa refrigérios de sossego que nós precisamos ter e que Deus nos concede. Veredas da justiça. Significa um caminho correto. É assim que Davi andava. Enquanto Davi contemplava as suas ovelhas, comendo pastagens, bebendo água e caminhando nas trilhas por onde não errariam o caminho, Davi estava sendo preparado para cuidar do povo de Deus. Esta primeira fase da vida de Davi mostra para nós o tempo que passamos em simplicidades, mas uma simplicidade suficiente para estarmos junto de Deus. Talvez você se lembre de quando vivia uma vida até muito simples, mas cheia de paz. Pois bem, eu creio que esse período de preparação para algo maior é que nós estávamos nesse momento. Isso significa que Deus cuida de você.
O segundo cenário desse salmo, ele traz para nós que é o vale da sombra da morte. Lá no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A segunda fase da vida de Davi é marcada agora por um ambiente oposto ao primeiro. O cenário na vida do Davi agora é diferente. Ao invés dele estar em pastos verdejantes, Davi agora passou a fazer parte do exército de Saul. E ele se tornou um escudeiro, como está escrito lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 21. A partir que Davi vence, então, o gigante Golias, Davi, então, se tornou um grande guerreiro. O profeta Samuel escreveu em seu primeiro livro, lá no capítulo 18, versículos 6 ao 9, que Davi derrotou os temidos filisteus e passou a ser comandante do exército de Saul. Neste tempo de guerra, Davi então passou a ficar em trincheiras de batalhas, escondido em cavernas escuras, e lutando em vales, onde via a morte todos os dias. Por isso ele recita, no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Em todo tempo, Davi buscava livramento e proteção do Senhor para a sua vida. Essa segunda fase da vida de Davi pode representar um tempo de perseguições, um tempo de enfermidade ou qualquer situação considerada de perigo para a nossa vida também. Quase todas as pessoas aqui, se não todas, mas algumas, ou muitas até, já passaram por coisas assim. Quando o combate é tão intenso que parece que estamos num vale mortal, num vale escuro, onde não vemos possibilidade de saída. Creia, esse é um momento importante, é um período importante para experimentarmos do poder de Deus. Momento que nos dá livramento e também nos dá ensinamento de sermos dependentes do Senhor em todas as batalhas da nossa vida. A terceira fase da vida de Davi é marcada pela mesa do banquete. No versículo 5 diz assim, Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. A terceira fase da vida de Davi, repito, a terceira fase da vida de Davi teve nova mudança. Agora, na vida de Davi apresenta um cenário totalmente diferente dos dois anteriores, dos últimos cenários. Agora, Davi se tornou rei. Cada elemento desse cenário. Davi se tornou rei e mudou de residência. Passou a morar no palácio e sentar-se em mesa de banquete. E cada elemento desse cenário tem um significado. A mesa
significa vida abundante. Inimigos significa vitória e livramento. Cálice transbordante significa sustento e comunhão. E Davi se lembra de quando foi ungido pelo profeta Samuel e foi cheio do Espírito Santo. Lá em 1 Samuel 16:13 diz, ou registra que o profeta apanhou o chifre com óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. Ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito Santo apoderou-se da vida de Davi. Os inimigos de Davi eram conduzidos à sala do trono, mas não podiam se aproximar dele, tendo que respeitá-lo, reconhecer o seu poder. Davi bebia o cálice real. Davi teve refrigério. E Davi comia do banquete que o sustentava. A mesa do banquete que nós vemos no Salmo simboliza a fase da vida em que conseguimos conquistar os nossos sonhos. Nossos sonhos em um tempo de vitória após muitas lutas, às vezes. Deus também tem uma mesa preparada para nós, onde Ele nos sustenta, nos livra dos inimigos, mostrando que a luta chegou ao fim. O Senhor renova suas bênçãos sobre nós e faz o cálice transbordar em nossas mãos. Essa fase de júbilo é tempo de refrigério, é tempo de nossas conquistas. Deus tem dado, sim, vitória para cada um de nós aqui. A quarta fase, vamos falar da casa de Deus. Bondade e misericórdia, que está no versículo 6 desse salmo maravilhoso. Certamente que a bondade de Deus e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A quarta fase da vida de Davi revela onde ele queria chegar. Muitos salmos de Davi falam da casa de Deus, mas durante o reinado de Davi, não houve um templo sequer construído. Contudo, o sonho de Davi era estar na casa do Senhor. Esse cenário passou a ser visualizado por Davi durante o resto da sua vida. Nesse tempo que se dedicou à adoração ao Senhor, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, louvando a Deus no meio do povo, como está registrado em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Ali, em euforia, Davi deve ter ensinado alguns passinhos de dança, como está escrito que ele dançou de alegria. E Davi estava ali, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, louvando a Deus no meio do povo. Davi quis construir, sim, um templo. Porém, ele quis construir um templo para o seu Deus, o nosso Deus, mas não conseguiu. Não porque ele não tinha capacidade ou condições,
é porque Deus não permitiu. Davi foi um homem de guerra. Por isso, não recebeu essa permissão do Senhor. Porém, o Senhor prometeu e permitiu que seu filho reinaria em paz e construiria um templo. É o que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8 ao versículo 10, que eu vou ler para os senhores. Lá está escrito: porém, a mim me veio a palavra do Senhor. É Samuel, está lá. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás a casa no meu nome, porquanto muito sangue tens derramados na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Ele edificará ao meu nome, ele será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Embora Davi nunca tenha entrado no templo, este estava em sua mente e também no seu coração. Davi preparou o local onde seria construído o templo. Davi reuniu tesouros e orientou seu filho Salomão como os princípios do povo a respeito da obra. Esta fase é o propósito de Deus também para nós. Que estejamos sempre na presença dele. Um erro que eu cometo não me dá o direito de afastar do Senhor. Pelo contrário, me dá a obrigação de me humilhar e se chegar mais a Deus. É o que Davi sempre fazia. Se você tem se dedicado à casa do Senhor, continue, porque está fazendo a coisa certa. Pois você é o templo do Espírito Santo e precisa viver na presença de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, que está escrito no capítulo 3, 16. Se você não está na casa do Senhor, ainda está em tempo. Faça do seu coração moradia do Espírito Santo de Deus. Se você está na casa do Senhor, ame-o acima de todas as coisas. Eu sei que não é fácil falar que devemos amar mais a Deus do que o nosso filho, do que a nossa companheira, mas é o que Deus espera de nós. Em tudo ele é em primeiro. Se você está na casa do Senhor, ame-o acima de todas as coisas. Salmo 23, no versículo 6, o salmista Davi diz assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Se você está no pasto verdejante, se você está no pasto verdejante, no vale da sombra da morte, ou na mesa de banquete, ou esteja na casa de Deus, saiba que a bondade de Deus e a sua misericórdia te acompanham.
aonde você estiver, em condições que você estiver. A bondade e a misericórdia de Deus está acessível a cada um de nós. Reflita sua vida nesse salmo. Leia-o quantas vezes for necessário. E pense com tranquilidade nos lugares que você passou, nos momentos que viveu ou está vivendo. Você verá que Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Se você está no pasto, é porque Deus está cuidando de você, como ele cuidava de Davi. E cuidando de você e também da sua vida, da sua casa. Se você está na casa de Deus, permaneça para sempre. Pois é justamente isso que Deus espera de você, de cada um de nós. É que eu peguei nesse salmo para trazer para nós hoje. Amém?